Graça e paz. Aqui começa um momento sagrado. Um tempo de silêncio interior, palavra viva e presença de Deus. Que este devocional fale com você exatamente onde seu coração precisa. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora nós nos colocamos diante da Tua presença. Assim como Davi, muitas vezes o nosso coração está cansado, ferido, sobrecarregado e cheio de dores que ninguém vê. Mas hoje nós escolhemos não guardar isso dentro de nós. Nós lançamos agora todo o cuidado, toda a angústia, toda a mágoa e toda a ansiedade sobre Ti. Pai, sustenta nossa alma, fortalece o nosso coração, cura as feridas que foram causadas por palavras, por traições, por decepções e por situações que não entendemos. Tira de nós o peso que está nos sufocando e nos dá a Tua paz, aquela paz que excede todo o entendimento. Nós confiamos em Ti mesmo sem entender tudo. Nós cremos que o Senhor está no controle, que o Senhor não nos abandona e que a nossa vida está segura em Tuas mãos. Em nome de Jesus, nós entregamos tudo a Ti. Amém. Antes de lermos a palavra de Deus, vamos aquietar o nosso coração. Este não é apenas um momento de leitura, mas um encontro com o Deus vivo. A Bíblia não é um livro comum. Ela é voz, é direção, é alimento para a alma. Cada palavra que será lida tem poder para ensinar, corrigir, consolar e fortalecer. Talvez você venha cansado, preocupado ou com o coração apertado, mas Deus conhece exatamente o que você precisa ouvir hoje. Que ao abrirmos as Escrituras, o Espírito Santo fale conosco, renove nossa fé e nos lembre que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Com humildade e expectativa, vamos agora ouvir a palavra de Deus. Inclina, ó Deus, os Teus ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim iniquidade, com furor me aborrecem. O meu coração está dorido dentro de mim e terrores de morte sobre mim caíram. Temor e tremor me sobrevêm e o horror me cobriu. Pelo que disse: ah, quem me dera asas como de pomba, voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Selá. Apressar-me-ia a escapar da fúvia do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e divide a sua língua, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite andam ao redor dela, sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há lá dentro, astúcia e engana não se apartam de suas ruas. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos os engula a terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu próprio interior. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade. Selá. Porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição. Homens de sangue, de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Neste momento, vamos nos preparar para a exposição da palavra de Deus. Não estamos diante de opiniões humanas, mas diante da verdade que vem do Senhor.
A palavra que será exposta tem direção, correção e vida. Ela revela quem Deus é e nos mostra quem nós somos diante dele. Abra o seu coração, deixe de lado as distrações e permita que o Espírito Santo traga entendimento. Que esta exposição não seja apenas informação, mas transformação. Que a palavra encontre lugar em nós e produza frutos que glorifiquem a Deus. Com temor e fé, vamos à exposição da palavra. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Davi começa esse salmo não como um rei, não como um guerreiro, mas como um homem ferido que clama. Ele não tenta resolver sozinho, ele não começa acusando pessoas, ele começa falando com Deus. Isso já nos ensina algo poderoso. Antes de falar com qualquer pessoa sobre a sua dor, fale primeiro com Deus. Davi diz: atende-me e ouve-me, lamento-me e rujo. Ele não faz uma oração bonita, ele faz uma oração verdadeira. Ele geme, ele se lamenta, ele ruge como alguém que está em profunda angústia. Isso mostra que oração não precisa ser perfeita, precisa ser sincera. Deus não rejeita o choro, Deus não rejeita o desabafo, Deus não rejeita a alma quebrada. Ele continua dizendo que o coração dele está dorido dentro dele e que terrores de morte caíram sobre ele. Davi está em colapso emocional. Ele sente medo, tremor, horror. Isso parece até descrição de uma crise de ansiedade. E isso nos mostra que até homens usados por Deus passam por momentos de fraqueza. Ter fé não significa nunca sentir medo. Ter fé significa saber para onde levar o medo. Davi, então, diz algo muito humano. Quem me dera asas como de pomba, eu voaria e estaria em descanso. Ele não quer morrer, ele só quer fugir da dor. Ele quer sumir, se esconder, descansar. Quantas pessoas hoje não estão assim? Cansadas por dentro, sobrecarregadas, feridas emocionalmente, sorrindo por fora, mas quebradas por dentro. Davi não esconde isso de Deus, ele fala exatamente como está se sentindo. Ele olha para a cidade e vê violência, contenda, iniquidade, maldade, engano. O ambiente está pesado, tudo ao redor está corrompido, mas a maior dor ainda não é essa. A maior dor vem quando ele revela que não foi um inimigo que fez isso com ele. Se fosse um inimigo, ele suportaria. Se fosse alguém de fora, ele até entenderia. Mas foi alguém de dentro, um amigo, um íntimo, alguém que andava com ele, que ia com ele à casa de Deus, que compartilhava momentos espirituais. Isso é uma das maiores dores da vida, ser ferido por quem estava perto. Traição dói mais do que ataque, porque ataque a gente espera, mas traição vem de quem a gente confia. Jesus passou por isso com Judas, Davi passou por isso aqui, e talvez você já tenha passado por isso também. Mesmo assim, Davi faz uma escolha espiritual. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. Ele não diz que vai desistir, não diz que vai se vingar, não diz que vai abandonar tudo. Ele diz que vai orar. Ele diz que vai clamar de tarde, de manhã e ao meio-dia. Isso fala de uma vida de oração constante. Não é uma oração de desespero só, é uma postura de dependência contínua. E Davi testemunha algo poderoso. Deus livrou em paz a sua alma. Repara bem, talvez a situação ainda exista, talvez as pessoas ainda não tenham mudado, mas a alma deles já está em paz. Deus nem sempre muda o cenário primeiro, mas sempre começa mudando o coração. A paz vem antes da solução. Ele descreve novamente o traidor dizendo que a boca dele era macia como manteiga, mas no coração havia guerra. Palavras suaves, mas intenções perversas. Isso nos ensina que nem todo sorriso é sincero, nem toda palavra bonita vem de um coração limpo. Tem gente que fala como amigo, mas age como inimigo. E então vem o versículo mais forte de todo o Salmo, a chave espiritual de tudo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Lançar é jogar, é entregar, é parar de carregar sozinho. Muita gente ora, mas não entrega. Ora e continua carregando o peso, a mágoa, a ansiedade, a dor. Deus está dizendo,
Me dá isso que está te machucando. Eu sustento você. Eu cuido de você. Eu seguro você. E a promessa é clara: nunca permitirá que o justo seja abalado. Você pode até ser sacudido pela vida, mas não será destruído. Pode até chorar, mas não será abandonado. Pode até ser ferido, mas não será vencido. Davi termina dizendo: mas eu em ti confiarei. Ele não termina confiando em pessoas, não termina confiando em justiça humana, não termina confiando em explicações, ele termina confiando em Deus. Mesmo traído, mesmo machucado, mesmo decepcionado, ele escolhe continuar confiando. Salmo 55 nos ensina que pessoas falham, mas Deus não falha. Que a dor é real, mas a oração é mais forte. Que a traição machuca, mas Deus sustenta. E que o lugar certo para lançar a nossa dor não é no coração de outra pessoa, é no altar de Deus. Porque só Ele tem força para carregar aquilo que nós não conseguimos mais. Chegamos ao final desta exposição da palavra. Obrigado por você que esteve conosco até aqui, ouvindo, refletindo e aprendendo juntos. Se esta palavra falou ao seu coração, deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas. Escreva um comentário dizendo o que Deus falou com você hoje. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos edificantes. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe sua vida, sua casa e sua família. Fique na paz de Deus e até o próximo conteúdo.